Bom, moçada, a gente tá chegando aí na melhor época do ano, época mais gostosa do ano, época das festas juninas, festa tradicional do Brasil, coisa que a gente comemora, que a gente espera o ano inteiro pra chegar. Mas você sabe de onde é que vem essas festas? Como é que começou essas tradições? Responda essas e outras perguntas agora nesse vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Fala, moçada, Thiago na área, beleza? O que acontece? Vamos falar um pouquinho de festa junina, de onde começou essa tradição, o que é a festa junina. Hoje eu tô a caráter aqui, ó, até o Jack tá a caráter, até o cenário, até o nosso estúdio tá a caráter, pra gente falar dessa festa que é a festa mais legal do ano, festa mais gostosa do ano. A gente tá aí, a festa junina hoje é a festa mais esperada no Brasil, depois do carnaval. E como é que ela começou? Como é que começou essa tradição? Um pouquinho da história da festa junina, de onde é que vem as fogueiras e etc e tal. Bom, a festa junina veio pro Brasil na época da colonização do Brasil, na época do descobrimento do Brasil, veio com os portugueses e os jesuítas trouxeram essa tradição pro Brasil. As festas juninas começaram originalmente por festas religiosas. Eram festas que a Igreja Católica, quem começa com essa tradição é a Igreja Católica, para comemorar o dia de São João Batista. E essas festas não se chamavam festas juninas, se chamavam festas joaninas. Era para comemorar mesmo o dia de São João Batista, que dava no dia 24 de junho. Essas festas são tradicionais na Europa, ali na Península Ibérica, Portugal, Espanha, o sulzinho da França, desde o século XII, tá certo? E eram para comemorar exatamente a data de São João Batista, né? E existem algumas algumas adaptações que foram feitas pela própria Igreja Católica, a questão do solstício de verão e esse tipo de coisa, tá bom? Então essas festas chegam no Brasil como festas religiosas trazidas pelos jesuítas na época do descobrimento do país. E o que acontece? Ó, meu chapéu hoje eu tô totalmente a caráter. E o que acontece? Era para comemorar a data de São João Batista, né, as festas joaninas. E chega no Brasil, ela sofre algumas adaptações, né? Primeiro, né, a questão do nome, né? Ela larga de ser uma festa joanina para ser uma festa junina, por causa do mês de junho, que era o mês de comemoração, né, da data de São João Batista, e por causa de outros dois santos, São Pedro e Santo Antônio. Por ser uma festa religiosa, né, a igreja que promovia essas festas, comemorando aí a data dos três santos aqui no Brasil, tá certo? As bandeirinhas, estão vendo essas bandeirinhas aí? Essas bandeirinhas têm cunho religioso, hoje não mais, né? Hoje a tradição mudou muito e essas festas hoje têm mais cunho cultural do que tinham, né, na época, mas essas bandeirinhas eram colocadas nos arraiais, né, nos arraiais das cidades, que eram muito pequenininhas essas cidades, né? Muitas vezes eram vilas, arraialzinhos mesmo, vilas, né, pequenos povoados que tinham somente uma igreja, né? E essas bandeirinhas enfeitavam-se a cidade com essas bandeirinhas com as imagens destes santos, tá certo? Né? Então a gente vai ter, mais uma vez, recapitulando, Santo Antônio no dia 13 de junho, São João Batista no dia 24 de junho e São Pedro dia 29 de junho, né? Por isso a festa junina, que comemora aí a data desses três santos. Ela tem uma tradição muito forte no Nordeste, porque nesta região, além, né, dessa pegada religiosa que tinha as festas, também se comemorava aí a colheita do milho, né? O milho era plantado em março, né, e colhido em junho. E se comemorava aí, né, a colheita do milho, que dava em junho, né? Então se juntou as três festas, tá bom? Né? Juntou a festa da colheita do milho, juntamente com a festa, né, dos santos da Igreja Católica, né? E se criou a festa junina. Alguns elementos que são importantes na festa junina, né? O primeiro deles é a comida, a parte boa da festa, né? E aí ela vem exatamente uma comida à base de milho, por causa da colheita do milho. Então a gente vai ter milho cozido, né? Pamonha, curau, né? Comidas que são típicas, né, de base de milho, exatamente por causa da colheita do milho.
Também a questão da quadrilha. A quadrilha é um elemento que foi trazido para a festa junina pelos franceses, né? O brasileiro sempre gostou de ser sofisticado e copiar danças importadas, né? Então a quadrilha é uma referência àquela quadrilha de salão que os franceses faziam nos salões dos reinos, né? Uma dança bem marcada, dança da Paris, né? Então a quadrilha nasce daí, né? Dessa tradição francesa, tá certo? A gente pode ver que tem algumas palavras aí na marcação da quadrilha, né? Que são palavras que lembram palavras francesas, aliás, elas nascem de palavras francesas, né? Mas se abrasileiraram na festa junina, na quadrilha de festa junina. Tipo anarrier, né? Essas palavras aí que são incrementadas por causa da tradição francesa. Os outros elementos aí que a gente vai ter aí, questão da fogueira. A fogueira existem dois mitos, né? Duas lendas, duas possíveis histórias, né? Do nascimento da fogueira, se incrementar a fogueira na festa junina. A primeira deles é, teoricamente, Isabel e Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, né, ficaram grávidas praticamente no mesmo período, a diferença de poucos meses, né? E Maria, para ficar informada do nascimento de João Batista, pede a Isabel para que acenda uma fogueira quando João Batista nascesse, para que ela pudesse saber que João Batista nasceu. Teoricamente, então, a fogueira é uma referência, né, a este evento entre Maria e Isabel, né, Santa Maria e Isabel. O outro elemento, né, o outro mito que se pode dizer do nascimento da fogueira nas festas juninas é a questão do solstício de inverno, né? Eram fogueiras que se comemoravam o solstício de inverno, né? E a França fazia essa dança em volta da fogueira. Então nós temos esses dois elementos aí que podem servir de base pra gente saber por que a gente tem a fogueira nas festas juninas. Tem um detalhe importante e interessante nas fogueiras. As fogueiras são montadas de formas distintas, determinando para qual santo você está homenageando, né? A gente vai ter aí a fogueira quadrada, que homenageia Santo Antônio, né? A fogueira redonda, que homenageia São João, e a fogueira montada em triângulos, que homenageia São Pedro, tá certo? Então, se for uma festa junina, vê que a fogueira está montada lá com a base quadrada, uma fogueira quadradinha, sabe que é uma festa junina que está homenageando Santo Antônio. Com a base redonda, a São João, e com a base triangular, São Pedro. Legal? A tradição de pular a fogueira, tá? Ela é uma tradição católica, tá certo? Né? E ela acabou virando uma simpatia católica. Os líderes católicos, os padres, né, e os freis da época, né, a gente está falando aí século XVII, século XVIII, né, tinham o costume de passar pela fogueira de São João, né, descalços por cima da fogueira de São João, e é uma questão de sacrifício, homenagem, resignação, tá certo? E o Brasil acabou trazendo isso para sua cultura, tá? E hoje ela virou mais que uma simpatia, algumas pessoas fazem alguns pedidos e atravessam a fogueira descalço, né, para que esses pedidos sejam atendidos, buscando alguma graça. Essa é a tradição, e acabou que, por passar pela fogueira, ficou essa história de pular a fogueira, tá certo? A quadrilha, a festa junina em si, a quadrilha e a festa junina em si, ela tem elementos, né, tanto da Península Ibérica, tá certo? Quanto de outros países, como, né, influências orientais. No Brasil colônia, ali no período de descobrimento do Brasil, a gente vai ter a influência de alguns países, Espanha, França, Portugal, a própria China, tá certo? Então o que acontece? A gente vai ter aí, né, da estrutura da festa junina, os santos, que são basicamente portugueses, tá certo? A tradução da festa desses santos, basicamente portuguesas. A gente vai ter a dança da quadrilha, que é essa dança mais marcada, mais luxuosa. No começo ela era uma dança mais luxuosa, que vai fazer referência a danças francesas, tá certo? A gente vai ter aí a questão da fogueira, né, muito usada também ali na Espanha e, né, no sul da França. A gente vai ter aí a questão dos fogos de artifício, das bombinhas, né, que remetem aí a esta cultura chinesa do período de colonização, né? A China foi o primeiro
né? A primeira região do mundo a se lidar com pólvora, né? Então a gente vai ter os fogos de artifício e as bombinhas que a gente usa hoje, né? Que é uma referência à alusão à China, né? Os enfeites como as bandeirinhas, etc e tal, né? Tem essa pegada religiosa que vem de Portugal também. E tem alguns outros detalhes interessantes. A gente vai ter aí que em algumas cidades, né, a igreja promove, hoje nem todas as cidades a igreja que promove essas festas, né, mas quando a igreja promove essas festas, chama-se de quermesse. Quermesse é uma palavra de origem francesa que quer dizer barraca de comidas, tá certo? Feira de barraca de comidas, tá? Então a gente vai numa quermesse, né, em cidadezinhas menores, festas juninas, cidades menores, as quermesses, exatamente por causa dessa referência de palavra francesa. Outra coisa que a gente vai ter, outro elemento que é super legal, né, e é super importante na festa junina, é o balão. E o balão era usado para avisar o pessoal dos arraiás que a festa ia começar. Então soltava o balão para avisar o pessoal dos arraiás que a festa ia começar. O balão hoje, né, tomou uma outra conotação, lembrando que soltar balão é extremamente proibido no Brasil, é proibido por lei no Brasil hoje soltar balão por causa da questão de incêndios, etc e tal, né? Então hoje o balão, você vai ver os balões pendurados mais como enfeite, você não solta mais um balão a fogo, mas ele originalmente era para isso, tá certo? E como foi proibido no Brasil, então a gente vai ter o balãozinho como enfeite, tá bom? A questão do casamento, né? A gente vai ter. A quadrilha geralmente tem. A dança da quadrilha geralmente começa com um casamento, né? É uma alusão folclórica. Aí a questão do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né? É o santo que as jovens solteiras, né? Põe de cabeça para baixo no copo, vira de costa para parede, amarre, etc e tal, pedindo ao santo que, né, consiga um marido. E a questão do casamento vem exatamente dessa pegada do Santo Antônio aí, né? Uma alusãozinha ao Santo Antônio, tá certo? E é interessante porque isso originalmente era um casamento feito de uma moça grávida com um noivo bêbado, sendo obrigada a casar com o pai com uma espingarda na mão e tinha a ajuda do delegado. Hoje tem outra conotação, né? Hoje cada região faz a sua encenação do casamento da quadrilha da forma que lhe é mais peculiar, mais cultural, tá certo? Mas, originalmente, era exatamente isso. Outra coisa, a questão das vestimentas. As vestimentas são feitas para lembrar o povo que era destes arraiais dos interiores do Brasil. Hoje não é mais legal você pintar o dentinho de preto, como se não tivesse o dente, as roupas rasgadas e remendadas, né? Essa questão do politicamente correto, né? Pode ser que algumas pessoas dessas regiões possam se sentir ofendidas com esse vislumbre de visual, mas, né, a roupa começa assim e hoje a gente mantém uma outra pegada mais folclórica dessas roupas, tá certo? Existem diferenças entre as quadrilhas no Brasil, as quadrilhas no restante do Brasil e as quadrilhas no Nordeste. O Nordeste ainda mantém a pegada da quadrilha tradicional, né? O Nordeste é legal porque ele vai ter essa quadrilha tradicional, ela mais tradicional, mais luxuosa, ainda com esse glamour mais do francês, né? E também tem a quadrilha de comédia, que é uma quadrilha bufa, né? Que vai ter, ela é feita no junta-junta, pra quem tá na festa, mas mantém a quadrilha tradicional. Já na região sudeste, a gente vai ter uma quadrilha mais acaipirada, tá certo? A quadrilha é marcada como se fosse o baile desse casamento mesmo. Então faz o casamento, depois tem o baile. E aí tem todo aquele processo de dar uma volta na cidade, do noivo e da noiva darem uma volta na cidade. E a quadrilha é marcada dessa forma até hoje, tá certo? Então é o caminho da cidade, né? O caminho do arraial pra cidade, o passeio na cidade, a volta pro arraial, né? E aí você vai ter a cobra, vai ter a chuva, né? E depois o baile do casamento. Esta é a estrutura da quadrilha, beleza? Então a gente falou um pouquinho aí, mostramos um pouquinho dessa estrutura. Lembrando que, né, a gente vai ter aí o maior São João do mundo, né? A gente vai ter aí na Paraíba. E aí fica nessa disputa entre Campina Grande na Paraíba ou Caruaru, né? Que são os dois maiores São Joãos do mundo. E a segunda maior festa do Brasil, perdendo apenas pro Carnaval, né? Bom, tá aí um pouquinho da explanação de como começa a festa junina,
desse período que é o mais gostoso do ano, tá certo? Né? Esse vídeo tá sendo gravado hoje, dia 24, dia de São João, tá certo? E essa meia-noite tem que pular a fogueira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem aí embaixo o que vocês acham, né? Se tem alguma outra história que vocês saibam a respeito das quadrilhas, que a gente vai estar lendo tudo, comentando e respondendo vocês, beleza? Moçada, tamo junto e até a próxima. Ah, lembrando, antes de a gente terminar, vou deixar aqui outros 2 vídeos, né, que são de uma outra playlist. A gente tem uma playlist aí sobre bandoleiros e bandidos brasileiros, né? Temos um vídeo muito legal, aliás, são 3 vídeos, uma série de 3 vídeos falando aí do caso Lázaro, que tá em alta aí, tá todo mundo comentando esse burburinho. E vamos ter aí um vídeo explicando sobre cangaceiros que tiveram antes de Lampião, tá certo? Moçada, mais uma vez, gostando do vídeo, se inscrevam no canal, deixa o joinha, é muito importante pra gente, vocês não pagam nada pra deixar o joinha e se inscrever no canal. Temos vídeos agora, a gente fazia vídeo terças, quintas e domingos, vamos fazer vídeos de domingo a sexta-feira, só sábado não teremos vídeo no canal, trazendo sempre esses temas, ou temas de bandidos e bandoleiros brasileiros, ou temas de curiosidade, tanto de Minas, quanto do Nordeste, quanto do restante do Brasil, beleza? Gente, muito obrigado e até a próxima!